pessoal, voltei, graças a Deus estou bem melhor e quero começar essa aula pedindo a vocês que lembrem de usar máscara quando forem sair e só saiam se for realmente necessário, tá bom? Olha, nas últimas 2 semanas nós trabalhamos sujeito e os tipos de sujeito. Para finalizar esse assunto, hoje nós vamos fazer uma revisão e logo em seguida nós vamos fazer uma atividade bem simples, bem fácil, que terminou a aula, vocês respondem e mandam lá no meu WhatsApp no privado. Vamos lá? Pois bem, antes de mais nada, vamos classificar o sujeito. O sujeito é o elemento a respeito de quem se diz alguma coisa. É o termo da oração sobre o qual incide a informação prestada pelo predicado. Quando eu digo assim, eu não contaria essa história familiar, de quem estamos falando nesse contexto? Quem não contaria? Nesse caso, temos o eu que está em vermelho. O eu aí vai ser o sujeito da questão. Por exemplo, meu bisavô nada ouviria e seguiria na caçada. De quem estamos falando? Quem não ouviria e seguiria na caçada? O meu bisavô, que também está em vermelho. Logo, essa parte é o sujeito, ok? Para darmos continuidade, vamos conhecer os tipos de sujeitos que existem, ok? Vamos saber identificar cada um a partir de agora. Primeiro, nós temos o sujeito simples. O sujeito simples possui apenas um núcleo e este vem exposto, ou seja, conseguimos identificar de primeira. Quando eu digo assim, os homens destroem a natureza, quem destrói a natureza? Os homens. Então aí eu tenho duas palavras que fazem o meu sujeito. Apenas uma dessas palavras é o meu núcleo, ou seja, é a palavra principal. Nós temos os e homens. Deste caso aí, homens é a palavra principal. Logo eu entendo que o meu sujeito aí, ele é simples por ter apenas um núcleo. Em seguida, pessoal, nós temos o sujeito composto, que é aquele que possui dois ou mais núcleos que também vem expresso na oração, ou seja, que conseguimos identificar visivelmente. Quando eu digo a cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida, quem ou o que lhe torturava os últimos dias de vida? Nós temos a resposta, a cegueira e a pobreza. Nesse caso aí, nós temos 5 palavras. Dessas 5 palavras que compõem o sujeito, 2 são as mais importantes. Por exemplo, cegueira e pobreza, tá bom? Existe também o sujeito oculto, também chamado de sujeito elíptico ou desinencial. É determinado pela desinência verbal e não aparece explícito na frase, ou seja, não aparece visivelmente. Dá-se por isso o nome de sujeito implícito. Quando eu digo assim, estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preços, o sujeito nós sabemos que é o nós. Porém, não está escrito na frase, mas a desinência verbal indica que o meu sujeito ele está oculto e ele é o nós, ok? Quando eu digo assim, quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível, quem é que quer? Quero, eu quero. O sujeito está oculto, mas a desinência do verbo consegue me ajudar a identificar quem é o meu sujeito neste caso. Ele é oculto. Agora, pessoal, falaremos sobre o sujeito indeterminado, que é o tipo de sujeito que não aparece explícito na oração por ser impossível determiná-lo. Apesar disso, sabe-se que ele existe, ok? Existem 2 formas de sujeito indeterminado. Existe aqueles que o verbo está na terceira pessoa do plural, sozinho. Por exemplo, dizem que a família está falindo. Alguém diz, mas não se sabe quem é que diz, ok? Quem foi que disse, não sabe quem é. Então é um sujeito indeterminado aí. Ele não está sendo visto e não consegue determinar, ok? E também quando o verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se, que serve como índice de indeterminação do sujeito. Quando eu digo assim, precisa-se de mão de obra especializada, não se pode determinar quem precisa porque o se não deixa, ok? Então, existem 2 formas de sujeito indeterminado aí nesse contexto e a princípio dessa aula, ok? Existe aquele quando o verbo está na terceira pessoa do plural e quando o verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se.
Para finalizarmos, existe o sujeito inexistente, também chamado de oração sem sujeito. É designado por verbos que não correspondem a uma ação, como fenômenos da natureza, e entre outros. Vamos conhecer um pouquinho. Primeiro, verbos indicando fenômeno da natureza. Choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Nesse caso, o verbo choveu está indicando um fenômeno da natureza, por isso consideramos um sujeito inexistente. Depois temos o verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. Há pessoas que não valorizam a vida. Esse há aí está no sentido de existir, logo é uma oração sem sujeito. Por fim, nós temos o verbo fazer, indicando tempo ou clima. Quando eu digo, faz meses que não a vejo, então meses indica um tempo, e o faz aí está indicando esse tempo. Nesse caso, temos aí então um sujeito inexistente, ou seja, uma oração sem sujeito. Agora, pessoal, vocês estão vendo aí na tela algumas questões relacionadas a esse assunto, tá bom? Eu vou mandar em forma de imagem no grupo para que vocês possam responder. Como vai funcionar? Cada questão tem uma frase que tem um tipo de sujeito. Vocês vão olhar e vão marcar o tipo de sujeito correto. Respondam com cuidado e mandem para o meu WhatsApp. Tchau, até a próxima aula.